Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A UVC, que é a União dos Vereadores do Ceará, elegeu a sua nova diretoria num pleito muito acirrado, que aconteceu no último dia 30 agora do mês de abril. Foi eleito presidente da UVC, o vereador de Camusim, César Veras, do PROS. Ele foi eleito numa disputa, como eu disse, acirrada, contra o vereador de Baturité, Eberli Mota, que é do PSD. Foi uma disputa em que o César venceu por 817 votos contra 542 dados a outra chapa. A eleição da UVC envolveu todo o estado do Ceará em sessões espalhadas por municípios, inclusive aqui na capital, Fortaleza. A UVC é uma entidade que tem uma representatividade em todo o estado e agora, por conta do debate da reforma política que está acontecendo em Brasília, que aliás já foi iniciado, inclusive o processo de votação de várias propostas, a UVC está mobilizada para debater o que vai passar em Brasília, o que vai ser discutido, debatido, votado em Brasília e que vai interferir nas eleições para vereador de todo o país, eleições programadas para o próximo ano, eleições para prefeitos e também para vereadores. Está em debate, por exemplo, o Distritão, que é uma proposta que estabelece eleição majoritária, ou seja, se elegem, no caso da eleição para vereador, os vereadores mais votados, não é, de acordo com o número de cada Câmara Municipal. Aqui em Fortaleza, por exemplo, são 43 vereadores, os 43 mais votados, independente de partidos ou coligações. Aliás, se acabam as coligações, segundo o projeto que tramita em Brasília. Nós vamos falar sobre este assunto, mas vamos falar também sobre os planos do novo presidente da UVC, o vereador de Camusim, César Veras. Ele está aqui comigo, meu convidado hoje aqui do programa Questão de Ordem. Ele é vereador, foi eleito em 2012 com 1.170 votos. Em 2014 ele foi eleito primeiro secretário da mesa diretora e é a primeira vez que ele preside a UVC e que a UVC terá um presidente do município de Camusim. O César, novo presidente, recebeu o apoio durante a eleição de lideranças políticas importantes, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, como o deputado estadual Sérgio Aguiar, primeiro secretário aqui da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Juntamente com o César Veras, eu estou recebendo aqui o diretor financeiro da União dos Vereadores, o Guto Mota. Ele é vereador de Tejuçuoca, filho de um ex-prefeito do município, já tem uma militância política, foi vice-presidente da Câmara, não é? Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, de Tejuçuoca. Ele também integra a Executiva Nacional da Juventude do PTB e integra como membro titular o Conselho Estadual de Cidades. Foi secretário-geral da União dos Vereadores do Ceará 2013-2015 e atualmente é o diretor financeiro da UVC. Vamos falar da UVC, do papel da UVC, vamos falar também de reforma política. A partir de agora está no ar o Questão de Ordem, você participa do nosso programa pelo nosso endereço eletrônico, que está aí no seu vídeo. Através dele você interage com a nossa produção e sugere temas, faz comentários sobre o programa. Você pode inclusive utilizar as redes sociais, o nosso Facebook aqui do programa. César, tudo bem? Boa noite. Prazer. Boa noite, Renato. Boa noite os amigos que nos assistem aqui no Questão de Ordem. E é um prazer poder contribuir aqui com o seu programa. Prazer meu. Guto, tudo bem, Guto? Tudo bem, Renato. A UVC fica aqui pertinho, né? A sede da UVC é aqui pertinho da Assembleia, é isso, César? Isso, fica a 2 quadras aqui na rua João Emílio da Silveira, número 80. João Emílio. Bom, o César e Guto, me fala um pouco da eleição. Foi realmente uma disputa e é bom quando uma eleição é disputada, porque mostra que a entidade está viva, né? Quer dizer, claro. Uma eleição assim de chapa única, como se diz, né? Não tem muita graça, né? Uma eleição acirrada, ela mobiliza a categoria, não é? E, de certa forma, ela fortalece, esse é o meu ponto de vista, a entidade. Por exemplo, o César, a sua chapa teve 817 votos, a chapa que foi derrotada teve 542 votos, você teve uma ampla votação em municípios como Aracati, Iguatu, Itapoca, Limoeiro, Quixadá, Sobral, Tauá, enfim. Como é que foi a eleição e a UVC saiu fortalecida, apesar dessa
disputa acirrada? A percepção que eu tenho é que isso faz bem uma entidade como a UVC, ou não, César? Claro, com certeza. Pela primeira vez na história da UVC, nós conseguimos mobilizar cerca de 90% dos vereadores e vereadoras do estado do Ceará. Foi uma eleição democrática e realmente quem ganhou tanto a entidade, porque fortaleceu a entidade, mas acima de tudo os vereadores e vereadoras do estado do Ceará, porque participaram dessa eleição democrática, mas acima de tudo, uma eleição que pôde escutar cada um dos vereadores e vereadoras do estado do Ceará e suas problemáticas em cada sua região. O slogan é UVC mais perto do vereador, foi isso, Guto? Foi esse o slogan que tocou, né, nos vereadores? A UVC mais perto do vereador, esse foi o slogan da vitória? Foi o slogan e foi uma ideia, inclusive, liderado pelo nosso presidente César Veras, que essa é a intenção, levar o UVC para próximo dos vereadores, principalmente os vereadores do interior, os vereadores mais carentes e necessitados, quando eu digo carentes, de assistência, de uma consultoria, de uma assessoria, de uma informação, para poder exercer melhor seu mandato. Muito bem. A posse foi imediata? A posse foi imediata, a eleição no dia 30, posteriormente já tomamos posse, eu e o César já fazíamos parte da diretoria. 2013, o César era diretor financeiro. Aí vocês eram da diretoria. Isso, César né? diretor E aí houve agora uma disputa entre a própria diretoria. Quer dizer, isso, na realidade, nós fomos eleitos em 2013, junto com o ex-presidente, hoje deputado Aldir Mota. O deputado Aldir. Que foi presidente da UVC. Isso, né? Isso. Onde eu fazia parte da diretoria financeira, o Guto da secretaria-geral da entidade, e chegamos consenso da diretoria, dos 6 que fazem a executiva da UVC, e nesse consenso ficamos em torno do nosso nome para disputar a presidência da UVC. O ex-presidente Aldir que apoiou outro candidato, que é normal, democrático, e realmente quem ganhou foi a nossa classe, porque saiu acima de tudo fortalecida. Ô César e Guto, quais são hoje, por exemplo, a UVC mais perto do vereador? Quais são hoje as grandes preocupações que vocês terão à frente da UVC? Quais são os grandes projetos, os grandes desafios, né, para melhorar, por exemplo, o trabalho do vereador, que tem um trabalho importante, que é o trabalho de fiscalizar, de não só apresentar problema, mas fiscalizar o poder executivo. Isso é muito importante. O que é que vocês estão pensando em fazer? São 2 anos o mandato? São 2 anos. Primeiramente, unirmos nossa classe, os que votaram no colega Herbli Mota. Não existe mais vencidos e vencedores. Existe agora a UVC. Isso. Passou as eleições, vamos trabalhar em prol da entidade e o fortalecimento da nossa classe, de vereadores e vereadoras do estado do Ceará. Mas, passadas as eleições, vamos nos unirmos em prol da entidade. E quando nós pensamos em colocar o UVC mais perto do vereador, foi justamente pensando em levar o UVC para cada região. A priori, nós vamos fazer um trabalho no Cariri, porque nós sabemos que vereadores de Penaforte ficam a mais de 500, 600 quilômetros da capital de Fortaleza e às vezes muito inviável do vereador se deslocar até a capital. E colocando uma UVC, uma seccional na região do Cariri vai dar mais representativa, ainda não tem, nunca teve na realidade. Vai dar uma representatividade maior ao vereador, vai dar uma assessoria maior ao vereador. E também fortalecer a Zona Norte, tentarmos colocar uma UVC na Zona Norte, talvez em Sobral, onde possa ali agregar os vereadores da Serra da Ibiapaba, do Vale do Curu e do Vale do Acaraú, para que realmente possa aproximar o vereador da UVC. Por isso foi o nosso pensamento do slogan UVC mais perto do vereador. Bom, na votação do dia 30, votaram todos os vereadores, é isso? Aptos a votar? O colégio eleitoral, quem era? Foi vereador, podia votar? Sim. Não, dos 2.168 vereadores do estado do Ceará hoje, nós conseguimos conveniar cerca de 1.900 vereadores. Não é isso, Guto? Conveniar é o seguinte, só vota aquele vereador que é associado à UVC. A UVC, a entidade. Certo? Não basta ser vereador, tem que ser vereador e se associar. Isso, mas pela primeira vez na história nós conseguimos um feito de chegar a quase 90%
atingir quase 90% dos vereadores. Digo isso porque há tempos atrás participavam da eleição 500 vereadores. A votação foi muito expressiva. A última em 2013 já chegamos a 60%, 70%, chegamos a 1.100 vereadores, 1.200 vereadores. 1.359 votos. Reforçando esse... A votação, 1.359 votos. Reforçando esse pensamento do César, eu acho que, a minha opinião, que também a classe saiu fortalecida e a votação foi uma votação histórica. Nós fomos eleitos para a diretoria em 2013 com 414 votos. Olha aí, 1.359. E o César foi eleito agora com 817. O dobro, então é uma responsabilidade maior, mas principalmente uma representatividade. Eu acho que isso é um feito histórico e a UVC está crescendo com isso. A classe de vereadores está crescendo e está sendo mais respeitada e mais unida. Eu acho que isso é importante. Importante, porque na hora que houve o debate, a disputa, isso chamou a atenção. Essa votação aqui representa a região, não é, o César? Fortaleza, a urna daqui é a região metropolitana. E a região do Maciço Baturité. Aí Aracati é aquela região... do litoral leste. Isso, Iguatu, Centro-Sul. Tapipoca, Juazeiro, Limoeiro, Quixadá. Foram 10 seccionais, 10 regiões. Certo. E houve realmente... Aqui, inclusive na Assembleia, eu acompanhei uma parte da votação, teve uma seccional, tinha realmente uma movimentação muito intensa das duas chapas. E foi a primeira vez na história que tivemos uma eleição regionalizada. Isso aí. Como assim? Nas outras eleições da UVC, era uma votação única em Fortaleza. Não, os vereadores vinham do interior votar em Fortaleza. Ixi, aí é muito complicado. E aí, pela primeira vez, teve essa regionalização, que já foi uma inovação. E aí, eu acho que essa inovação vai continuar, né? Com certeza. E aí nós temos que ressaltar, como o Guto disse, o trabalho do ex-presidente Josimar de Castro, que assumiu após a saída do ex-presidente Aldic, e aí ele foi sensível com os vereadores, porque aí realmente deu a oportunidade dos vereadores trabalharem e participar da eleição, e aí poder realmente escolher quem melhor poderia assumir e trabalhar em prol da entidade. Aliás, o slogan de vocês, que foi a UVC mais perto do vereador, o início disso é fazer uma eleição em que propicie o vereador, facilite a ele participar da eleição. Claro. Tinha sentido o sujeito vir lá do CNE para votar em Fortaleza, era muito complicado. Não é? Essa regionalização das urnas, eu acho que é uma ideia que começa a valorizar o vereador a partir daí. Claro, com certeza. Muito bem. Bom, o César, você é do PROS, não é isso? Isso. César é vereador, a primeira vez lá, vereador em Camusim? Segunda vez. Segunda vez. Segundo mandato. Como é que está Camusim? E essa seca? Seca realmente tem atingido principalmente o sertão do Ceará, mas Camusim não é diferente, na zona rural. A sede tem praia, né? Tem praia. A sede, nós temos um lençol freático ainda razoável. Que realmente ainda não veio a ter nenhum problema, mas infelizmente a situação de muitos municípios dentro da sede já hoje é preocupante, porque alguns municípios já chegaram ao colapso. E a UVC realmente vai levantar essa bandeira da seca, levando as reivindicações junto ao nosso governador, Camilo Santana, e com certeza vamos tentar amenizar de uma forma ou de outra, através de ações que realmente possamos levar aos municípios cearenses. Muito bem. Lá em Tejuçuoca, onde é que fica Tejuçuoca, Guto? Tejuçuoca é um município no Vale do Curu, fica a 150 quilômetros de Fortaleza. Pertinho, né? Era distrito de Itapajé. É depois do Trairia? Perto? Não, vai pela BR-222, antes de Itapajé entra. Itapajé. Distrito de Trairia, Itapajé. não, Trairia é mais para lá. Inclusive... Trairia é litoral já. Litoral, Eu confundi, foi tudo aqui. É depois de Itapajé. Antes um pouquinho. Tejuçuoca. E você é do PTB, é isso? Sou do PTB. Da Juventude do Partido Trabalhista. Sou presidente estadual da Juventude do PTB e sou da... Vereador já é o primeiro mandato? Segundo mandato. Segundo mandato também. Lá de Tejuçuoca. Muito bem, eu estou aqui com o Guto Mota, com o César Veras, vou fazer um intervalo. Vou já conversar com ele sobre os projetos da UVC, o que é que a UVC vai começar a fazer a partir de agora. Eles acabam de ser eleitos, 2 anos de mandato, 2015 e 2016.
quais são as primeiras ações. Vamos falar também da reforma política e de uma ideia, não é, que iniciou, mas parece que agora que arrefeceu, que era fazer um encontro de mandatos. E nesse encontro de mandatos, os vereadores iriam perder espaço, porque as próximas eleições significariam uma espécie de um mandato tampão de 2 anos, prefeitos e vereadores, para fazer uma coincidência de mandato. Parece que essa ideia perdeu o corpo em Brasília, inclusive porque os vereadores fizeram uma mobilização, foram a Brasília, e de fato não teria muito sentido você fazer uma eleição para apenas 2 anos de mandato. Mas eu vou já falar aqui com os meus convidados hoje, o César Veras, novo presidente da UVC, e o Guto, que é diretor financeiro também da UVC. Os dois são vereadores, o César de Camusim e o Guto de Tejuçuoca. Eu vou fazer o intervalo, a gente volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando sobre a União dos Vereadores do Ceará, que é uma entidade que congrega as câmaras municipais e que tem nova diretoria, novo presidente. Ele está aqui comigo, que é o César Veras, presidente da UVC, eleito no último dia 30 de abril, numa grande eleição, com mais de 1.350 participantes, votantes. Ele teve 817 votos e venceu a eleição. O segundo colocado teve 542. Ele é vereador de Camusim. E o Guto Mota, que está aqui também, que é diretor financeiro da UVC, eleito e vereador de Tejuçuoca. Quais são os projetos, quais são as metas, hein, César? 2 anos de mandato. Vai ter uma pós-festiva ou não? Não é hora para isso, é para começar a trabalhar, César? Realmente, logo após as eleições, houve a posse imediata e não houve realmente tempo para descanso, muito pelo contrário, nós já nos debruçamos em cima da... A reforma política está em cima. Isso, e uma das questões realmente que a gente começou a nos preocupar foi realmente a reforma política. Por isso nós nos reunimos, a diretoria, e começamos a traçar o que nós vamos ter para ofertar de serviços aos vereadores do Estado, para que realmente, posteriormente, possamos, de uma forma, fazer uma posse simbólica, mas o momento realmente era de nos preocuparmos com a reforma política, mas de vista que pode nos atingir diretamente. O que é que vai acontecer, César e Guto? Uma pergunta para os dois. A reforma política, não é? Nós estamos aqui quinta-feira hoje, ela na terça-feira em Brasília, ela começou já, o Eduardo Cunha quer acelerar a votação e ele parece que bota as coisas para votar, né? E muitas coisas podem mudar. Por exemplo, o Distritão é um projeto que está tramitando lá, que é o voto majoritário. Tem vereadores que são a favor? Como é que está essa questão? A primeira pergunta que eu faço. O Distritão, qual a visão dos vereadores? Aqui, por exemplo, na Câmara de Fortaleza, tem uma comissão lá, presidida pelo vereador Luciano Girão. Ele defende o Distritão abertamente, quer dizer, outros vereadores também, outros acham que não. Quer dizer, não há consenso na reforma política. Mas o fato, César e Guto, é que alguma coisa vai sair, né? Por maioria, porque é também da regra democrática. Você aprovar por maioria, não é obrigado a ser consenso, não é? Ou então nunca se decidiria nada numa democracia. Na democracia tenta-se ao máximo, não é o consenso, mas na hora de não haver consenso, vai para o voto. Isso também é democrático. O que é que vocês acham? Voto distritão, vamos por parte. É uma boa ou não é uma boa, César e Guto? Digo que 80% dos vereadores de todo o Brasil defendem o voto distritão. Realmente há vereadores... Os mais votados. Isso. Há vereadores que são contrários e nós respeitamos. É tanto que nós deixamos bem à vontade nas comissões. E tivemos a oportunidade de, semana passada, quinta-feira, estarmos em Brasília, reunido com a bancada federal cearense, onde realmente nós fomos buscar um entendimento junto à bancada no sentido como eles iam se portar mais referente ao mandato.
tempo de mandato. Sim. E isso é que realmente nos preocupa, tanto a vereadores como a prefeito. Então, nós fomos A história do mandato tampão. Isso, que realmente nós achamos uma aberração esse mandato tampão e somos totalmente contra. E fomos sensibilizar os nossos deputados federais no sentido que realmente também barrasse esse mandato tampão. Está havendo uma articulação, uma mobilização por parte da UVB, a União dos Vereadores do Brasil, através do seu presidente Gilson, que todos os estados estão mobilizando os seus deputados para, de uma vez por todas, barrar esse mandato tampão. Ficamos preocupados porque lá também sabemos que foram 3 tipos de 3 itens referente ao mandato para o pleno da Câmara Federal, que é o mandato tampão de 2 anos, um mandato de 4 anos e 2 anos, entre 2020 e 2022, e um mandato de 6 anos para coincidência de eleições em 2022, a nível federal, estadual e municipal. Então, realmente, é preocupante. Acabamos aí... Parece que o tampão, as chances diminuíram, né, César? Porque era uma coisa muito absurda. Você mobilizar um país todinho, você eleger um prefeito, um vereador, para passar 2 anos, é uma brincadeira. Absurdo, né? exato. É uma brincadeira. O prefeito se comprometer numa campanha, assumir compromisso, sabendo que ele vai ter 2 anos de mandato. E quando o prefeito pega o município arrasado, quebrado, isso como é que ele vai suprir a necessidade da sociedade? Parece que pelo que eu andei lendo, os vereadores e prefeitos a serem eleitos no próximo ano, 2016, não é? Teriam 5 anos de mandato, aí iriam até 2022, não é isso? Não. 6 anos, No caso, 6 anos, 2016 a 2022. 6 anos. Pronto. Isso é uma das propostas. Aí 2022 é eleição para... De 5. De 5. De 5. Isso. Aí 2022 elege, coincide com todo mundo? Todo mundo, exato. É a coisa mais razoável. Isso, mas... Só os senadores que tem uma diferença aí, porque o senador tem 8 anos e os senadores não vão aceitar perder, de repente, 2 anos de mandato. Né? Isso, mas, para nossa surpresa, no relatório do deputado Rodrigo Maia, já foi um mandato de 4 e um mandato de 2, a partir de 2020 para 2022. Mandato de 4 seria de 2016 a 2020 e um mandato... 4 é os atuais mandatos. Permanecia de 4 até 2020 e um tampão de 2 anos. Quer dizer, não vão dar agora porque houve realmente uma pressão popular e uma pressão dos vereadores e de prefeitos e realmente, para tirar do foco o tampão, vão dar posteriormente. Realmente, é lamentável realmente se passar, porque nós somos totalmente contra... logo, então, 6 anos. Também há essa proposta, mas, infelizmente... Porque os vereadores já tiveram 6 anos de mandato. Infelizmente, não sabemos como vai se comportar os nossos deputados federais. Guto, e o que você quer que pense? É o Distritão também? O PTB tem posição em relação a isso? Como é que é? E a gente, principalmente na questão, a diretoria da UVC, eu ressaltando que nós somos a favor da reforma política, mas contra o mandato tampão, só complementando. Certo. Porque acho que o cidadão que está nos assistindo nesse momento, tenho certeza que é a favor, que há uma mudança na conjuntura política, há uma mudança no processo eleitoral em si. Mas também não podemos, se o intuito é a questão econômica, não podemos fazer uma eleição de 2 anos para ter outra, então não tem sentido. E a questão absurdo, você mobilizar a classe política para eleger um prefeito e vereador para ficar 2 anos. A questão do Distritão, a gente tem conversado e ouvido a opinião de muitos vereadores, porque passam muitos vereadores diariamente na UVC, e tem visto que a maioria é favorável, e a democracia assim, quem tiver mais voto vai ser eleito e acabar com as coligações. Porque as coligações aí não teriam sentido também. Porque o César, os vereadores, você disseram 80%. Se fizer uma pesquisa, a eleição brasileira ficou um negócio tão confuso, que é uma conta de matemática, aí fica o seguinte, fulano está eleito, aí daqui a pouco não está mais reeleito, aí de repente alguém estoura de volta e puxa para cima. Isso. Quer dizer, e acontece algumas aberrações, não é? Com certeza. Isso, aqui nós tivemos um episódio recentemente, o Renato Rosendo teve 110 mil votos, não entrou, houve o fenômeno do Ciro, que estourou com 600 e tantos mil votos, e na coligação dele ele arrastou muita gente, deputado que entrou com 30 e poucos mil votos. Isso.
O povo não entende isso. Quer dizer, o Enéas elegeu o deputado federal com 280 votos. Cá para nós, isso também é uma escassência, né? Quer dizer, você. Absurdo. Cadê a legitimidade? Alguém que teve 40 mil votos não entra e entra uma pessoa que tem 200 mil votos, porque o Enéas teve 2 milhões de votos. Quer dizer, isso é muito complicado também. Quer dizer, eu acho que talvez o Distritão seja uma experiência que o Brasil tenha que passar. Eu não sei, eu queria até ouvir isso. Infelizmente, a gente tem que escutar os dois lados, realmente, e defender da mesma forma. Por isso que, no caso, a UVC não entrou em questão, porque sabemos que a maioria ela é favorável ao Distritão, mas ela representa todos os vereadores. Então, nós temos que tanto saber ouvir os que defendem o Distritão, como também saber ouvir a minoria. Então, a UVC está se portando dessa forma. Sabemos que para passar qualquer item da reforma política vai ser necessário 308 votos. É muito voto. E aí, 2 votações. E aí é preocupante, porque... Aliás, 2 na Câmara e 2 no na Senado. Câmara, 2 no Senado, depois volta para a Câmara para revisão. A Câmara é revisora. É revisora, nesse caso. Nesse caso. Então, eu acho complicado. Tem que haver muito entendimento. Se até agora os líderes não entrarem em consenso, você imagina levar para o plenário sem nenhum consenso, e aí ninguém sabe como é que vai... Tem que ter uma grande liderança lá dentro. Isso. Não sei se o Eduardo consegue. E algumas questões que não forem aprovadas dos 308 votos, as questões que foram infraconstitucional vão ser votadas pela maioria simples. A ideia, e aí você tocou num ponto interessante, é aprovar as PECs, só os macro, e deixar as questões para as regulamentações, que seria uma forma... Porque uma questão que a sociedade brasileira quer ver é uma mudança nisso aí, né, César? Quer dizer, tem que haver. Não dá mais ficar também do jeito que tem que haver, tem que dar essa resposta à sociedade. Infelizmente, o que está se assistindo no momento é que há uma definição, uma indefinição por parte da líderes da comissão, por parte do presidente da Câmara. Então, realmente, é esperar para ver o que realmente vai acontecer, mas esperar que realmente não quebre mais uma vez a corda na classe de vereadores e vereadores. Nessa altura do campeonato, César e Guto, pelo que eu estou percebendo, não adianta, por exemplo, o negócio está tão andando já em Brasília, que não adianta, por exemplo, a UVC realizar um grande encontro no Ceará, porque a coisa está acontecendo em Brasília. Isso. A estratégia, então, é ir para lá, ficar acompanhando, como é que vai ser? Amanhã mesmo, quarta-feira, nós estamos nos deslocando para Brasília, para, junto com o presidente da UVB, até porque hoje está acontecendo a marcha dos prefeitos e lá já tem cerca de 2.000 vereadores. Então vai haver uma concentração de vereadores em Brasília nessa semana, que é uma semana quente. Com certeza. Então essa mobilização é muito importante. É importante. Então é lá até porque o vereador é a base do sistema político e vocês podem chegar para o deputado. Porque o deputado vai ter eleição para deputado, depois ele vai precisar do vereador. É o que nós fizemos semana passada. Convocamos a bancada federal e sensivelmente fomos atendidos, estivemos lá participando dessa reunião e tivemos a garantia... na eleição dos vereadores, mas daqui a 4 anos a eleição de 2 senadores no Ceará. Isso, e tivemos a garantia de que os deputados realmente iam olhar de uma forma carinhosa e sensível na causa do vereador. E o amigo Renato tocou no assunto dos senadores. É inadmissível que os senadores, e aí eu toco no senador Zé Serra, que fez uma emenda... tal do distrito, distrital, sem sequer, e aí também não quero entrar em questão a favor ou contra, mas sem sequer ouvir uma entidade, a nível de Brasil mesmo, saber da problemática de cada município. E até o Serra, que é tão experiente, né? Até porque aqui no Ceará iriam entrar só 2 municípios, Caucaia e Fortaleza. Mas teria realmente que saber a necessidade. Ora, dividir Fortaleza em 43 distritos. Não, é um pouco complexo. Um negócio meio absurdo. É tanto que o projeto dele não tem a menor chance, né? Isso, então realmente somos realmente contra. Ele não estudou direito a matéria. Somos contra porque sequer o Senado quis ouvir para realmente, a partir daí,
ter uma decisão que fosse realmente de encontro aos vereadores. Ele foi mal assessorado, sem dúvida alguma. Com certeza. Agora, ô César e Guto, me fala aí, voto facultativo, como é que é? Também tá na pauta lá, o voto hoje é obrigatório. A ideia é colocar o voto facultativo segundo o Rodrigo, né? O Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia. Voto facultativo é uma boa hoje, por exemplo, no interior do Ceará? O eleitor não seria obrigado a votar? Como é que você vê isso, César e Guto? Eu quero ouvir o Guto. Fala, Guto. A minha opinião, não vou falar em nome da UVC, falar eu como vereador. Não, a sua opinião. O Brasil está preparado para o voto facultativo? Eu acredito que sim. Eu só acho que tem que ter um incentivo na educação do eleitor, na educação dos políticos, na educação dos vereadores. Aí eu retorno o foco na questão da UVC, para que possamos preparar a classe política, preparar os eleitores para que tenhamos um Brasil mais evoluído. Eu acho que isso tudo é um trabalho, principalmente educacional, porque hoje o voto obrigatório faz com que as pessoas, principalmente no interior, façam um esforço de votar. E sendo facultativo, a gente pode ter um esvaziamento das urnas e não termos... O risco é a questão da legitimidade da eleição. Não temos legitimidade, a votação ser pequena. Esse é um ponto importante. Hoje nós já temos, nas eleições, a abstenção já está dando cerca de 30%. Então você imagina o voto facultativo, talvez chegar a 40% de comparecimento. Então realmente concordo com o Guto que tem que ter uma educação, tem que realmente, não pode se elaborar um projeto e de imediato implantar no sistema atual que vivemos hoje. Então realmente tem que ser realmente tanto... Tem que ser mais maturado isso. Isso, elaborado, analisado e realmente... Agora, César, me diga uma coisa, em relação a outros projetos que estão lá, a questão das coligações parece que é pacífico. A questão da cláusula de desempenho para pequenos partidos, terem acesso a fundo partidário, porque é muito justo que se tenha a liberdade de se criar partido. Isso é democrático. Porém, os partidos precisam dizer que veio, né? Quer dizer, não é justo que um partido que é criado há 10 anos, que toda eleição ele tem uma votação insignificante, ele fique ocupando espaço em rádio e televisão, recebendo dinheiro do fundo partidário, que é um dinheiro público. Então, o que é que vocês acham disso? Quer dizer, não é um partido que foi criado ontem. Tem partido aí que tem 10, 20 anos e que se lança um candidato em eleições majoritárias no Brasil, tem 0,0 qualquer coisa. Às vezes nem representatividade tem. Mas entra na sua casa, na minha, uma rede nacional de rádio e televisão. Fora o dinheiro que do fundo partidário. Tem partidos que nem representatividade tem no Congresso. E mesmo assim recebe o fundo partidário. O dinheiro, realmente tem que ser ter um estudo maior, até porque realmente vai depender muito das questões que vão ser votadas e realmente que vai realmente ser mudado e que vai atingir aos partidos, acredito, mais os partidos pequenos, sem representatividade. Diz, Guto. Todo poder emana do povo, né? Eu acho que poder emana do povo. Para ter representatividade tem que ter uma boa votação e aí tem que criar regras para que a frase volta a repetir, todo poder emana do povo. Então o político tem que ter representatividade. Muito bem. Bom, o César, eu estou no finalzinho do programa, agora me diga uma coisa, você já assumiu a UVC no meio desse turbilhão aí, né? Quer dizer, a prioridade das prioridades é essa reforma aí, né? Depois é que a UVC vai voltar a pensar nos projetos, é assim, porque você tem 2 anos de mandato, mas é o que eu digo, você acaba de assumir no meio dessa confusão toda e não tem o que fazer, tem que ir para Brasília acompanhar essa votação, né, Sérgio? Com certeza, o foco principal realmente é a reforma política, preocupado em realmente representar nossa classe junto aos deputados federais, mas ao mesmo tempo a nossa diretoria, e aí eu falo de todos que fazem a diretoria executiva, e aqui o Guto, estão elaborando já projetos que a gente realmente possa ofertar os nossos vereadores para que realmente... a ideia é cursos, preparar os vereadores, é importante isso. Nós estamos já, inclusive, conseguindo uma parceria com a Assembleia Legislativa, através da Universidade do Parlamento, que é uma universidade séria, que a gente possa realmente ofertar um curso de
capacitação, de gestão Bom. para os vereadores e vereadores do Estado do Ceará, parcerias com o governo do Estado, para que realmente possa fortalecer a entidade e, consequentemente, nossa classe. É porque fortalecer a representatividade do vereador, que tem um papel fundamental, você fortalece a prática da boa política, né? Isso é importante. Pois não, Guto? Complementando a diretoria toda reunida, e estamos fazendo um esforço conjunto para também buscarmos parcerias com empresas, para que os associados tenham benefícios. E aí, no dia 5 de junho, liderado pelo presidente César Veras, o presidente da União dos Vereadores do Brasil vai estar presente na sede da UVC. Dia 6 de junho agora? Dia 5 de junho. Isso. E vai ter um café da manhã em que vai ser apresentado todas as metas dessa gestão, liderado pelo presidente César Veras. Quem é o presidente da UVB? É o Gilson. Ele é de onde? Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Só não me recordo do sobrenome. O presidente daquela entidade dos municípios também é gaúcho, né? O Ivo. Do Rio Grande do Sul também. Do Rio Grande do Sul também. Gaúchão lá. Quer dizer que ele vai estar aqui dia 5. Dia 5 de junho, e aí vai estar a diretoria, a presidente da UVC Mulher vai lançar uma série de metas e os projetos que vão ser desenvolvidos nesses próximos 2 anos à frente da UVC. E aí fica o convite a todos os vereadores para esse café da manhã, em nome do presidente César Veras e de toda a diretoria, para que possamos apresentar e dar esse primeiro passo nessa gestão que, se Deus quiser, vamos revolucionar a UVC. Que bom. E eu faço votos que vocês obtenham todo o êxito, fortalecendo o trabalho do vereador, que tem um papel fundamental. O vereador é a base do sistema político, não é? É aquele que está bem pertinho do povo, é aquele que é vizinho, né? Quer dizer, todo mundo sabe onde é que mora o vereador, não é César? O vereador é o para-choque da política. O para-choque da política. O eleitor é o que bate primeiro na porta do vereador. É o vereador que é a base de tudo. É verdade. Realmente a gente tem que ter um olhar mais especial para o vereador e para a vereadora do E por isso que o trabalho da entidade como a UVC é importante. Eu acho que vocês estão com a ideia muito correta, fortalecer o vereador, qualificar, conscientizar para que ele possa fazer um bom mandato, um grande mandato. Isso melhora, não é, a prática da política, melhora as câmaras, melhora a fiscalização e melhora as prefeituras, para que o prefeito, exige que o prefeito use melhor o recurso em prol da comunidade. O município realmente, para andar, tem que ter o trabalho do vereador. Muitas vezes o vereador faz o papel do prefeito, do médico, do assistente social, de tudo. Então o vereador é muito importante. Digo isso que acho que até mais importante do que o próprio gestor. Por isso que o município, para andar, tem que ter o papel do vereador. Verdade. E as pessoas moram nas cidades, nos municípios. Isso. César, obrigado. Parabéns, sucesso, viu? Sucesso aí no Obrigado, Renato, pela oportunidade, e estaremos sempre à disposição para contribuir com os nossos vereadores e com a sociedade em geral. Valeu, valeu. César Veras, presidente da UVC, Guto. Valeu, Guto. Sucesso aí, Guto. Obrigado, Renato. Deixar aqui um abraço. Parceria aí fantástica aí que vocês firmaram, e com esses projetos com a Unipasse, eu acho que vai dar tudo certo. Parabéns. Quero mais uma vez agradecer o espaço, deixar um abraço a todos meus conterrâneos lá de Tejuçuoca. Um abraço especial. Tejuçuoca. Essa palavra quer dizer o quê? É a Casa do Tejo. A Casa do Tejo. Que legal. Muito legal. Tem uma festa do Tejo Bode também, vou vender meu peixe. Tejo Bode. Quando é a festa do Tejo Bode? Na verdade, a gente criou, na época que meu pai era o prefeito. O bode é ali nos Iamuns, né? E o Tejo Bode é em Tejuçuoca. Tejuçuoca, Quando é a festa? Na verdade, deu uma parada, mas vamos retomar, se Deus quiser, no futuro próximo a gente criou essa festa e na atual gestão não deu continuidade. Legal. Mas... Retomar o Tejo Bode, lá em Tejuçuoca. Valeu. Obrigado, César. Obrigado, Guto. Os dois aqui que estão aí comandando aí na nova direção da UVC, União dos Vereadores do Ceará. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue